Pela qual nós estamos aqui nessa noite. Ele é a razão pela qual nós respiramos essa noite. Ele é a razão pela qual nós somos salvos. Isso tudo para a glória de Deus. Sabemos que só Ele é digno de honra, de glória e de louvores. E nós estamos aqui para isso. E dando continuidade ao nosso culto com esse mesmo espírito, essa mesma motivação, quero convidar aqueles que trouxeram sua Bíblia para que possam abrir comigo Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4. E nós vamos ler do verso 7 até o verso 18. Hoje nós temos uma perícope um pouco maior para nós fazermos a exposição. Nós estamos concluindo essa carta. Nós durante alguns meses viemos expondo perícope por perícope aqui dessa carta de Paulo, os 4 capítulos, e hoje, com a graça do Senhor, creio que nós concluiremos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, do verso 7 até o verso 18, diz assim: Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o enviei a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, e eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. O verso 15 ele vai dizer: saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. O verso 18 diz: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Amém? Podeis assentar? Amados, nas últimas exposições que nós fizemos na carta de Paulo aos Colossos, ou na carta de Paulo aos Colossenses, nós abordamos a temática priorizando o que é mais importante. E diante disso, nós aprendemos o que seria importante priorizarmos. Nós vimos no primeiro sermão, falamos e aprendemos sobre a primazia da oração. E o segundo sermão nós falamos sobre a supremacia da palavra e a urgência do testemunho. Que foi ali dos versos 1 até os versos de número 6. Nós dividimos em 2 sermões, em 2 exposições, e falamos sobre essa temática importante, sobre priorizarmos o que de fato é importante priorizarmos. E hoje, na parte conclusiva dessa epístola, ou na conclusão dessa carta, nós iremos aprender sobre a importância em cultivar relacionamentos importantes. Nós precisamos entender, queridos, que o apóstolo
Paulo, que é aquele instrumento de Deus, que foi usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta, ele não fez uma carreira solo. Ele não desempenhou todo o trabalho sozinho. Mas Paulo, ele trabalhou em equipe. Ele tinha uma equipe, ele era assessorado por várias pessoas que o ajudou a desenvolver o ministério. Em suas viagens missionárias, em seus discursos, seja na sinagoga ou seja em outros lugares onde ele discursou, onde ele pregou o evangelho, ele também tinha pessoas que o assistiam em suas necessidades. E a sua equipe era composta de homens e mulheres que trabalhavam com zelo e dedicação para que o ministério de Paulo alcançasse os seus propósitos. Então Paulo vai elencar aqui, nessa parte última da carta, um rol de pessoas que estiveram com ele e outros que, mesmo à distância, contribuíram para seu apostolado. A priori, quando nós olhamos para esses versículos, nós falamos assim: nossa, mas o que nós vamos aprender aqui? O que nós podemos tirar de lição para a nossa vida diante de saudações finais que Paulo faz na sua carta, na sua missiva? Mas o que nós estamos propondo a compartilhar com vocês nessa noite é sobre essa oportunidade que todos nós temos e que, como igreja de Deus, nós precisamos entender e compreender. De fato, nós somos conhecidos e a palavra do Senhor nos revela e nos ensina que nós somos um corpo, que nós precisamos viver em unidade, preservar por essa unidade. Então, logo, entretanto, todavia, nós somos chamados a viver em comunidade, coletividade, em comunhão. A palavra do Senhor, ela nos ensina e nos mostra que é melhor dois do que um. Sozinho, Paulo não conseguia desenvolver o seu ministério. Como sozinho, nós também não conseguiremos avançar. Isso, muitos dizem assim, nos dias odiernos: eu não preciso de ninguém. Não é uma verdade. Nós precisamos sempre de alguém. Nós precisamos sempre de o serviço, do cuidado, da atenção, da disponibilidade de alguma pessoa. Sempre. Isso é uma realidade. Se você compra o pão de manhã para tomar café, você precisou de que alguém fosse lá, embora ele fosse assalariado para fazer o pão, mas você precisou que alguém fizesse o pão para que você pudesse comer o pão. Ah, pastor, mas eu faço o meu pão, beleza, mas você vai precisar de algum aspecto, em algum momento, de uma outra pessoa, de um outro serviço, você vai precisar ser assessorado. Eu tive um pastor que ele dizia assim: ninguém é bom sozinho. Paulo entendia a importância disso. Paulo entendeu a importância de cultivar relacionamentos importantes. E eu quero enfatizar que não é pessoas especificamente importantes, mas os relacionamentos é que são importantes. A tônica da importância não repousa nas pessoas, na importância dessas pessoas, mas o quão importante era o relacionamento em que eles nutriam, que eles tinham, que eles desenvolviam. E a pergunta é: por que cultivar relacionamento é importante? E nós podemos aqui enumerar algumas questões que o texto nos dá base para nós afirmarmos. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, em relação a isso, porque cultivar relacionamento é importante, dentro desse tema, cultivando relacionamentos importantes, tendo aqui por base o retrato dos companheiros de Paulo, é que quando nós estamos limitados, nós podemos contar com a ajuda dos amigos. Que quando nós estamos impossibilitados, nós podemos então, se de fato cultivamos relacionamentos importantes, nós podemos ser assistidos
por essas pessoas pelas quais nós nos relacionamos. É isso que nós vamos ver aqui. Paulo, quando ele vai finalizar a sua carta, no verso 7, ele começa a falar: Tíquico informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Sabe onde que Paulo estava? Aqui é a primeira prisão dele, em Roma. Ele ainda não estava no calabouço. Ele estava numa casa alugada, mas numa prisão domiciliar, acorrentado a um soldado, mas aonde ele poderia ainda receber visita, mas ele não poderia sair dali, porque ele estava preso. Ele não podia ir aos irmãos, informar a sua real situação. Ele tinha uma impossibilidade. Ele estava impossibilitado. De certa forma, atenuado. Mas o que acontece? Ele diz que eu tenho um amigo pelo qual eu me relaciono, que vai informar a vocês todas as coisas ao meu respeito. Eu não posso, mas ele pode ir até vocês. Tíquico, ele foi um dos portadores da carta de Paulo aos Efésios. Nós temos essa prova no capítulo 6, verso 21, da carta de Efésios. E também ele foi o portador, ele que levou a carta à igreja de Colossos. Por certo, Tíquico e Onésimo levaram também a carta de Paulo a Filemão. Então veja bem, por que cultivar relacionamentos é importante? Porque quando nós estamos limitados, nós podemos contar com pessoas que Deus nos concedeu para que nós possamos relacionar com elas. E não era só isso, Tíquico, ele foi incumbido de informar a igreja, além de levar a carta, a situação de Paulo na prisão. De tranquilizar aqueles irmãos a respeito de Paulo, porque aquela igreja se preocupava com Paulo. E não era só isso, além de levar informações a respeito de Paulo, ele também iria trazer informações a Paulo sobre como estavam aqueles irmãos, sobre como estava aquela igreja. Mas Paulo não para por aí. No verso 8, parte B, ele diz assim: e para que ele lhes fortaleça o coração. Tíquico foi a pessoa incumbida, além de levar as informações a respeito de Paulo, além de levar a carta àquela igreja e posteriormente trazer as informações a Paulo, ele também tinha uma missão, a responsabilidade de tranquilizar, de fortalecer aqueles irmãos na fé. Paulo não podia estar lá, fortalecendo aqueles irmãos. Ele apenas foi aquele que escreve a carta e envia, o remetente da carta aos destinatários, mas ele coloca uma pessoa que era da sua equipe, que era do seu círculo íntimo de relacionamento, para que essa pessoa pudesse, no lugar de Paulo, fazer o que Paulo não poderia fazer naquele momento. Ele podia contar com essa pessoa. E Paulo, ele vai falar de algumas características, tanto de Tíquico como de Onésimo. E ele se refere a esses irmãos, e eu acho isso lindo, quando ele diz assim: olha, Tíquico, ele é um irmão amado. Ele é um irmão amado. Ele fala que Tíquico era um ministro fiel. Será que nós podemos falar isso de algum irmão da igreja? Fulano de tal é um irmão amado. Fulana de tal é uma irmã amada, um ministro fiel. E aí ele continua dizendo: cooperador no serviço no Senhor. Não é do Senhor, é no Senhor. Eu achei interessante isso aqui, porque ele poderia falar assim, ó, ele é um cooperador do serviço do Senhor. Ele diz, no serviço no Senhor. E sobre Onésimo ele vai dizer o seguinte: fiel e amado irmão. E aí ele faz uma observação. No verso
que ele vai falar de Onésimo, no verso 9, que é um de vocês. Por que Paulo faz essa observação? Se você for analisar, Onésimo, ele é um amigo que encontra Paulo, ele estava fugindo, ele era um escravo, ele fugiu do seu senhor. Posteriormente, a história nos conta que ele furtou alguma coisa do seu senhor, ele fugiu. E naquele contexto, o Senhor poderia tirar a vida. E ele é preso, e ele fica com Paulo, preso com Paulo. E preso com Paulo, logo Paulo, um evangelista nato, prega o evangelho a Onésimo. Onésimo então tem o seu coração compungido pelo evangelho, ele se converte ao Senhor Jesus. E então Paulo escreve uma carta que o próprio Onésimo leva ao seu senhor. O seu senhor chamava Filemon. É uma das cartas que nós temos nas Escrituras, onde Paulo vai falar e mostrar que amava a Onésimo, dizendo: põe na minha conta, Filemon, o que Onésimo te deve, eu vou pagar. Mas o receba ele, não como escravo, mas como um irmão. E aqui Paulo está dizendo para a igreja: vocês recebem Onésimo. Ele irá com Onésimo, ou seja, Tíquico vai levar Onésimo juntamente com ele. E Onésimo para mim é um fiel e amado irmão, que é um de vocês. Não existe diferença, porque ele foi em algum momento um escravo, mas agora ele é um de vocês. Ele é um filho de Deus, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Então esse é o primeiro ponto que nós devemos considerar, que Paulo deixa muito claro aqui, ao falar dessas pessoas, ao falar desses homens e mulheres pelos quais ele se relacionava, ele mantinha esse relacionamento, ele cultivava esses relacionamentos. Esse é o primeiro ponto. Por que cultivar relacionamento é importante? Porque quando nós estamos limitados, nós podemos contar com a ajuda desses amigos, desses irmãos. O segundo ponto, além disso, por que cultivar relacionamentos é importante? Porque mesmo em tribulações nós não estaremos só. Irmãos, é ruim estar só. A solitude não é para todos. A solidão não é para todos. Eu sei que muitos aqui vão dizer: mas pastor, eu estou cercado de um monte de pessoas e mesmo assim eu me sinto só. Acontece ou não? Alguns vivem assim. Estou cercado de pessoas, mas ainda assim eu me sinto só. Pensa um camarada numa prisão, sabendo que estava ali, não porque era um criminoso, mas porque pregava o evangelho, porque orava pelos enfermos. E agora ele está preso, está atenuado, ele está impossibilitado. É claro, humanamente falando, pudéssemos aqui conjecturar, talvez no lugar de Paulo nós estaríamos nos sentindo abandonados, só. Mas ele diz algo seguinte no verso 10: Aristarco, meu companheiro de prisão. Esse camarada aqui, ele era um fiel companheiro de Paulo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, que ele vai incentivar Timóteo, porque o Timóteo, ele começou a se sentir um momento meio envergonhado de Paulo. Paulo está preso. Estou falando, o turbador de Israel está na prisão. Você é o pupilo dele. E aí o Timóteo começou a querer meio... Paulo escreve a segunda carta e diz: sofra comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo. Sofra comigo, Timóteo. Mas esse camarada aqui, segundo a tradição, ele ia de prisão em prisão até achar Paulo. Ele não tinha vergonha de que Paulo estava preso. Ele sabia o porquê Paulo estava preso. E aqui nesse momento,
Paulo estava vivendo um momento difícil, de tribulação, de adversidade. Mas ele poderia contar com pessoas naquele exato momento. Por isso que é importante, queridos, cultivarmos relacionamento. Porque mesmo em tribulações, nós não estaremos só. Aristarco era um prisioneiro, juntamente com Paulo. Esse camarada, ele era de Tessalônica, e foi companheiro de prisão de Paulo, e não só de prisão, mas de trabalho. Foi companheiro de Paulo em suas viagens, em seus empreendimentos missionários, conforme Atos 19, 29. E ele estava com Paulo, não importava qual fosse a situação. Quando houve a revolta em Éfeso, ele estava com Paulo. Na tempestade para Roma, ali quando aquele barco, ele se espedaça, houve um naufrágio. Aristarco, ele também estava com Paulo. E na prisão em Roma, ele não abandonou o apóstolo. Ele era daquele tipo de amigo que não foge quando as coisas ficam difíceis. Aqui, irmãos, eu não estou falando de relacionamento, de amizade, daquele amigo que quer te jogar no fogo, ou quer te encorajar a fazer uma coisa difícil, errada. Não é aquele amigo que é conivente com seus atos errados. Eu estou falando de um amigo verdadeiro, de um amigo que não te abandona, que, independente da circunstância, não fugiu, permaneceu ao lado do apóstolo. Por isso que é importante, ele sabia quem era Paulo. Sabe, tem momento que a gente temos dificuldades em cultivarmos relacionamentos importantes que vai ser cruciais, que serão cruciais na nossa vida, porque nós somos muito orgulhosos. Eu sei que nós vivemos em tempos difíceis, e às vezes nós temos dificuldade em confiar nas pessoas. Mas Paulo, eu tenho certeza que, assim como ele, nós também temos a condição de termos um discernimento, de percebermos quem pode sim ser essas pessoas que podem estar conosco em momentos como esses, em momentos difíceis, que podemos contar com o seu abraço, com a sua atenção, com a sua oração, com o seu conselho. E muitas das vezes falta-nos isso. Quantos hoje estão chorando ao chegarem em suas casas, em suas camas, quando apagam-se as luzes e as lágrimas descem dos seus olhos, porque muitas das vezes não tem uma pessoa para que elas possam abrir o coração. Estão se entupindo de remédios e nos divãs dos psicólogos e dos psiquiatras. Por isso que é importante cultivarmos relacionamentos. Abrir o nosso coração. Já pensou se Paulo não tivesse ninguém? Já pensou se ele não fosse rodeado dessas pessoas? Se ele não tivesse nutrido esses relacionamentos importantes? Pastor, mas o Espírito Santo de Deus, amém. O Espírito Santo é que coloca essas pessoas em nosso caminho. É bíblico. Nós falarmos, a palavra do Senhor nos informa que quando nós contamos e confessamos os nossos pecados às pessoas, nós somos curados. Paulo diz aqui um pouquinho antes, no verso 16, do capítulo de número 3, da mesma carta de Colossenses, ele diz: habita ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros. O aconselhamento é algo fundamental, e para que isso aconteça, nós precisamos nutrir esses relacionamentos. Isso nos cura, isso nos ajuda a enfrentarmos situações difíceis. E Paulo está preso, concluindo a carta e está nos ensinando. Mas ele não fala só de Aristarco.
Ele fala também de Marcos. Esse Marcos, ele deixa bem claro, primo de Barnabé. Esse camarada aqui, no início, em uma das viagens missionárias de Paulo, por causa dele, Paulo e Barnabé tiveram um problema. E Paulo então se divide de Barnabé por causa de Marcos. Paulo entendia que ele não servia para o serviço, para andar com ele. Mas aqui Paulo faz uma referência. Olha, vocês receberão instruções a respeito de Marcos. E aí ele diz, e se ele for visitá-los, recebam. Eu tive um problema com Marcos, mas isso já foi resolvido. Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, a segunda carta, e ele diz para Timóteo, traga Marcos, porque ele foi muito útil na obra, no ministério. Esse mesmo Marcos. E esse Marcos aqui é quem escreve o Evangelho. Paulo teve um probleminha, porque às vezes a gente tem uns probleminha, né? Porque relacionamento, meu irmão, tem problema. Ou não? Uns corruptos como nós, cheio de defeito, não vai ter problema no relacionamento? Vocês não vão ficar me ouvindo aqui falando que vocês são as coisinhas lindinhas de Jesus, vocês estão tudo perfeitinho. O dia que se eu falar isso aqui, vocês me internam. Eu não estou muito bem. Uma hora ou outra a gente vai ter um probleminha com, né? Aí sabe o que nós fazemos? Irmão, a partir de hoje, você para lá e eu para cá. Graças a Deus que na igreja tem duas portas. Fulano sai por lá ou sai por cá. Tem um monte de crente vivendo assim dentro das igrejas, que não conseguem enfrentar os seus problemas e resolvê-los biblicamente. Paulo está dizendo, vocês receberão instruções a respeito de Marcos. Ou seja, mudou-se o negócio. Eu não tenho problema nenhum com eles, e vocês também não vão ter. Se ele for visitar vocês, recebam ele. E eu recebam ele aqui, era como se recebesse o próprio Paulo. Ele está falando à igreja de Colossos. Mas ele também fala, não só de Marcos aqui. Ele fala de Jesus chamado justo. Esse Jesus chamado justo, irmãos, além de Marcos, ele também manda saudações para vocês. E ele diz o seguinte sobre esse Jesus. Ele fala assim, eles, tanto Marcos, quanto Jesus chamado justo. Ele diz, eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. A última parte do verso de número 11. Além deles serem cooperadores do reino, do evangelho, não é isso que ele fala? Esses são os únicos da circuncisão que são os meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles, tanto Marcos quanto Jesus o justo, têm sido uma fonte de ânimo. Sabe o que é ser uma fonte de ânimo? Aquelas camaradas que chegavam e jogavam a bola para cima, que alavancava o ânimo de Paulo. Vocês acham que é porque o Paulo era o Paulo, ele tinha dia que não estava borocochô? Tem dia que a gente está bem borocochô, não está não? Ah, irmão, negócio de astral, hoje eu estou com baixa astral. Crente com baixa astral aqui a gente exorciza. Crente não tem baixa astral, viu gente? Você pode estar com baixo autoestima, é diferente. O nome correto seria isso. A sua autoestima está meia baixo. E quando isso acontece, nós precisamos do quê? De pessoas, de molas propulsoras para nos ajudar. Imagina você preso. Já foi numa prisão, algum de vocês? Teve a infelicidade de ir numa prisão? Só visitar. Mas você imagina preso. Ah, Paulo estava numa casa, mas ele estava acorrentado a um guarda. E um dos guardas de elite ainda. Era a guarda pretoriana. É como se hoje nós estivéssemos com aquela
tornozelinha bonitinha, né? Fica piscando assim. Aquilo é desconfortável, aquilo é chato. Onde você vai, todo mundo fica olhando. Puxou cadeia. Negócio muito ruim, né? Paulo diz que esses homens, eles eram fonte de ânimo. Eram aquelas pessoas que choravam com ele, que consolavam, que traziam palavras de motivação a Paulo. Por isso que é importante cultivarmos relacionamentos verdadeiros. Claro que eu não estou falando daquele um que chega para você e quer te matar, né? Que é ladrão de alegria. Estou falando de relacionamentos verdadeiros. Pessoas que de fato são fonte de ânimo. Que choram com você. Que levantam de madrugada para orar por você. Que jejua pela sua vida. Que qualquer hora que você ligar, ele diz: eu estou aqui. Vamos conversar, vamos orar. Conte para mim o seu problema, a sua dificuldade. E ele ali, instruído, direcionado pelo Espírito Santo, vai nos aconselhar. Por isso que é importante, queridos, porque cultivarmos relacionamento, porque mesmo em tribulações nós não estaremos só. Paulo tinha aqui um camarada que não largava dele de jeito nenhum. Ele tinha aqui homens que eram fonte de ânimo. Ele está deixando isso claro. Eles são fonte, eles estão mandando saudações para vocês, igreja. Esses camaradas mesmo estando aqui, eles estão comigo. E aí ele fala de Epáfras também. E ele vai falar de Epáfras no verso 12 até o verso 13. O que ele fala de Epáfras aqui é algo interessantíssimo. Que ele diz, e apresenta Epáfras como o intercessor. Cada um, ele evidencia uma qualidade. E em relação a Epáfras, ele diz, ele é um intercessor. Verso 12, ele fala, Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Estava com Paulo, estava sempre ali com Paulo. Ele está sempre, aí ele diz, batalhando por vocês em oração. O propósito, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. E o verso 13 ele vai dizer, dele, ou seja, de Epáfras, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e também em Hierápolis. Epáfras era um homem da intercessão. É aquele que poderia contar, né? Porque assim, oração é o ministério que todo crente recebeu, né? Todo mundo gosta de orar e ora muito na igreja. Era o caso. Aqui, quem era o intercessor? Epáfras. E aí ele não deixa Lucas de fora. No verso 14 ele diz, Lucas, o médico amado. Lucas aqui era o cristão que cuidava do corpo e da alma. Aquele que atendia os crentes nas suas enfermidades do corpo, mas também da alma. E Paulo o chama de um médico amado. Ele não estava só. Ele estava rodeado de pessoas que poderiam assisti-lo nos momentos difíceis. Por que cultivar relacionamentos é importante? Primeiro, porque nós, quando estamos limitados, podemos contar com a ajuda dessas pessoas. Mas também porque mesmo em tribulações nós não estaremos sós. E para nós finalizarmos aqui, é bom compartilharmos, ou melhor, é bom cultivarmos, é importante cultivarmos relacionamentos. É importante isso, por quê? Porque nós podemos compartilhar os ensinos que recebemos. Não é fofocar não, viu gente? Tem pessoas que acham que é ser amigo é sentar para contar fofoca. É para falar mal do vestido da irmã que estava atravessado. Você viu? Você não viu? Sangue de Jesus tem poder. Queima Jesus. Tem que mandar queimar um negócio desse. Não. Cultivar relacionamentos é importante porque nós podemos compartilhar os ensinos que nós recebemos.
Se nós observarmos aqui, está no verso 14, Paulo vai elencar o nome daqueles que enviam saudações à igreja de Colossos. Agora, a partir do verso 15, ele ordena que a igreja em Colossos saudem os irmãos de Laodiceia como ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Então ele muda aqui. No verso 15 ele vai dizer assim: saudem os irmãos de Laodiceia. Agora ele está falando para a igreja de Colossos. Até agora eu enumerei nomes de pessoas que enviam saudações. Essas pessoas são meus companheiros, são meus amigos. São pessoas que eu cultivo relacionamento com eles, e relacionamentos importantes. Agora, eu ordeno vocês que vocês saudem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. No verso 16, que é aqui o verso 15, é uma transição. Paulo está caminhando para o final. No verso 16, Paulo vai compartilhar isso que eu falei. Quando nós temos relacionamentos, quando nós cultivamos relacionamentos, nós podemos compartilhar os ensinos. Paulo está dizendo o quê? Ele ordena o compartilhamento dos ensinos. Tanto a carta aos Colossenses era para ser compartilhada com os laodicenses, como também a carta dos laodicenses era para ser lida e compartilhada com a igreja de Colossos. Não é isso que ele diz aqui? Depois que esta carta, que eu estou enviando para vocês, for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. O que Paulo está tentando fazer aqui? Paulo tenta fomentar unidade e comunhão das igrejas, por meio do intercâmbio das epístolas dirigidas a elas. Ele sai do âmbito muito mais particular, para ele maximizar esse relacionamento. Ou seja, o que vocês receberam aqui, compartilhe com outra igreja. E que a igreja de Laodiceia compartilhe com vocês de Colossos. E é claro, queridos, que essa precisa ser a nossa realidade. Evidentemente, nós temos barreiras para isso. Muitas das vezes nós enfrentamos barreira para isso. Em compartilhar do Evangelho, do que recebemos. Mas nós precisamos entender que essa é uma instrução da palavra. Paulo diz isso: compartilhe entre vocês. Nós precisamos fazer isso nos nossos relacionamentos, mas também se tivermos condição de compartilhar. Paulo tinha desejo de fazer isso. Quando ele disse para os romanos: eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual. Eu quero colher algum fruto aí. Isso é importante. Agora, é claro que ambos os lados precisam estar abertos para isso. Nós precisamos entender essa questão também. Precisa haver reciprocidade, para que nós possamos então compartilhar aquilo que nós recebemos. Se nós não temos condição de compartilharmos aonde nós estamos, na cidade que moramos, nós devemos compartilhar em outras cidades, em outras localidades, mas nós precisamos compartilhar. É importante que compartilhemos, certo? Porque Paulo tenta fomentar essa unidade e comunhão. E aí, no verso 17, Paulo vai dar um conselho ao pastor da igreja de Colossos. Depois ele fala: vocês têm que compartilhar os ensinos recebidos. Vocês, agora, fazendo isso, aí ele se direciona ao pastor local, o pastor da igreja. E aí ele faz aqui uma advertência. Ele diz: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. E aí ele fala o nome do pastor. Ele: digam a Arquipo, ou a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, é que o ministério é recebido de Deus e é feito pelo poder de Deus. O ministério não é feito pelo conhecimento do pastor, não é feito pelo poder do pastor. Primeiro que ele não tem poder nenhum dele mesmo. O ministério vem de Deus e precisa ser executado no poder de Deus.
E o termo aqui de cumprir, cumpra o ministério, dá a ideia de que Deus tem propósitos claros a serem realizados por seus servos. E no caso aqui de Arquipo, ou Arquipo, que muitos falam aí, é refutar as heresias presentes. Se nós começarmos a voltar um pouquinho atrás, por que Paulo escreve a carta aos Colossenses? Por causa da heresia sincrética que havia sido disseminada dentro da igreja. Onde existia várias ideias, o gnosticismo, o legalismo, o ascetismo, o misticismo, tudo isso estava dentro da igreja. A ideia de cultuar anjos, abstinências de comidas. É Jesus e mais alguma coisa. Jesus é apenas um dos aions em que nos liga ao plano divino, mas ele é um demiurgo, ele é um Deus minúsculo. E nós vamos ver a apologética que Paulo faz da supremacia de Cristo no capítulo 1, a partir do verso 15. Então, quando Paulo diz assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor, ele está dizendo: Deus tem um plano específico, tem um propósito específico a ser realizado. E no seu caso, fique firme. Não pense que é fácil. Um líder, um pastor, ficar firme para combater as heresias e empregar a verdade. Sabe por quê, queridos? Ninguém quer ouvir a verdade do Evangelho. As pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir que hoje é o dia do seu milagre, que hoje é o dia da sua bênção. Olha, Deus está aqui para fazer, para responder, para te dar o que você veio buscar. Na verdade, deveria ser o contrário. A gente não vem buscar, a gente vem oferecer. Tem um monte de crentaiada que vem buscar. Ainda fala assim: eu quero minha benção. Eu fico doido com os crentes desses. Eu quero minha benção. Não, eu vim oferecer. Como Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que se ofereçam. Vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional. Esse é o culto com entendimento. Porque vocês foram salvos e não mereciam ser salvos. Então se ofereçam. Chegam diante do Senhor e se ofereçam a sua vida, os seus membros, os seus pensamentos, as suas palavras, o seu louvor do seu lábio. E hoje os crentes não querem oferecer, ele quer receber. Ah, pastor, quando nós oferecemos, nós recebemos? Sim. Mas isso é consequência. Isso é um resultado da nossa entrega. E nunca o contrário. Deus pode curar? Deus pode trazer renovo? Sim. Mas não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Até o avivamento ele derrama quando ele quer fazer. Nós temos que clamar: Senhor, derrama sobre nós. Senhor, tudo que nós mais queremos é isso. Ele faz quando apraz o seu beneplácito, a sua vontade. E aí, queridos? E eu tenho tempo ainda para falar. Glória a Deus. Achei que eu já estava estourando aqui. Não tem mais meia hora para me falar. Para nós concluirmos aqui. Ele chega no verso 18. E até agora, Paulo tem um amanuense. O que é um amanuense? É o escriba que está escrevendo. Paulo está ali ditando a carta para um amanuense. O escriba que está escrevendo tudo. Mas no verso 18 ele diz assim: eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Até agora o amanuense escreveu. Agora Paulo diz: agora eu finalizo.
eu vou escrever. E aí ele está dizendo, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Ou seja, igreja, sou eu mesmo que estou escrevendo. Eu vou fazer duas situações, eu vou colocar duas situações para vocês aqui. Primeiro, ele vai finalizar com a saudação e com a súplica. Eu vou inverter aqui. Paulo ele coloca primeiro a súplica, depois a saudação. Não é isso? No verso 18 ele vai dizer, lembre-se das minhas algemas. E depois ele diz, a graça seja com vocês. Eu achei pertinente, de forma simétrica, inverter isso aqui. Então eu coloquei primeiro a saudação, para depois a gente falar da súplica. Mas ele finaliza de próprio punho dizendo, primeiro, a saudação, ele diz, a graça seja convosco. Graça aqui é o favor imerecido de Deus. Ou seja, é a suma da mensagem do Evangelho. A graça é isso. E esta é a oração final de Paulo pelos cristãos de Colossos. Ou apesar de tudo, dos falsos mestres, dos falsos profetas, das heresias que tentou engendrar no meio da igreja, a minha oração para vocês é que a graça seja sobre vocês. Que a graça seja com vocês. Que vocês continuem agraciados, arraigados nesse Evangelho. E aí nós temos a súplica. E qual é a súplica de Paulo para aqueles irmãos? Ele diz, lembrai-vos das minhas algemas. Esta é uma saudação do mártir. Isso, Werner de Boer, ele vai falar. Paulo está preso a Cristo. Ele diz isso, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Como também ele é preso por Roma. E aqui eu quero abrir um parênteses. Porque tem pessoas que dizem assim, eu sou livre. A gente até canta, né? Aquela música do Fernandinho. Você está em que nota aí? Está em dó? Não, mas é alto. É lá, né? A gente canta aquela música do Fernandinho, que todo mundo gosta, é bonitinha, né? Eu sou livre. Acorda, gente. Nós declaramos que somos livres. Do que nós somos livres de fato? Você já parou para pensar? Quando nós declaramos que somos livres em Jesus, nós somos livres do quê? Da condenação do pecado. Contudo, se nós somos livres da condenação do pecado, deixa eu te dar uma boa notícia. Nós estamos e somos, no bom sentido, prisioneiros daquele que nos libertou dessa condenação. Ou seja, não tem ninguém livre, não existe um homem livre. Não existe uma mulher livre, um jovem livre. Pastor, eu vou para onde eu quiser, vai, beleza. Mas tem juízo sobre você. Ou nós estamos presos a Jesus, ou nós estamos presos ao pecado, à sentença, à ira de Deus. Não existe um ser humano livre. Ou ele está preso a Cristo, livre da condenação do pecado, ou ele está preso ao pecado e sobre ele a espada do juízo de Deus. Essa é a realidade. É a mais pura verdade bíblica. E Paulo está dizendo, eu sou preso. Lembre das minhas algemas. Eu sou preso a Cristo Jesus.
mas eu também estou preso por Roma. E ele roga à igreja para que eles lembrem disso, para que eles se lembrem disso. Porque essas algemas de Paulo, elas eram a evidência do seu amor, tanto a Cristo quanto aos perdidos. Sabe, queridos, conta-se uma história de um monarca que ele estava em guerra contra um outro país, porém, para que ele pudesse avançar, era necessário que alguns soldados ou alguns súditos do seu reino se sacrificassem. Existia uma cerca elétrica em que cada um que cortasse um fio, ele morria. Ele era eletrocutado. Como é que fala aí, meu Deus do céu? Depois vai virar meme, hein? Cuidado. Vou orar por vocês. Ele morria com choque. Fica mais fácil que tentar falar essa palavra difícil. E quando ele faz o apelo, muitos se disponibilizaram. É um prazer, meu rei, dar a vida pelo Senhor. Era uma missão suicida. Mas um homem estava conclamando os súditos, e eles se dispuseram a entregar a sua vida, morrendo para que outros pudessem avançar e vencer a guerra. E aí, quando eu li essa história, estudando esse texto, eu fiquei envergonhado com o modus vivendi dos cristãos contemporâneos. Nós não podemos, a grande maioria de nós não podemos afirmar como Paulo disse. E dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós não nos sensibilizamos. Nós não nos entregamos. O engraçado é que nós nos esquecemos. Isso devia estar sempre latente em nossas mentes. O que Jesus disse para os discípulos. Porque a gente tem uma noção de cristianismo tão utópica. Parece que é os crentes do país da maravilha. Isso não é evangelho. Me desculpe, não é. Jesus diz assim, eu vos envio como ovelhas. Para onde? No meio dos lobos. E tem crente colocando uma vida cristã num patamar e numa ótica que não é essa. Jesus diz, eu estou enviando vocês como ovelhas para um monte de lobos. Isso é ser cristão. Isso é servir o Senhor Jesus. É dar a vida. É entregar a vida. É uma entrega total, uma renúncia total. Ele está dizendo, quem quiser me acompanhar tem que negar a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir. Se mortificar todos os dias. Talvez se alguém fizesse um apelo de uma coisa muito difícil para a gente fazer, nós faríamos. Para agradar A, o B, o C. Uma pessoa importante que nós a consideramos importantes. Mas o apelo do Senhor, nem sempre nós queremos atender. Na verdade, nem sempre atendemos. Acordar de madrugada para orar? Para me dedicar num tempo para esse Senhor Jesus que morreu por mim? Cumprir com os dons que Ele tem me entregado e não abdicar deles por causa de qualquer coisa. Essa é a realidade da igreja brasileira. A gente entrega tudo por qualquer coisa. A gente só não para a vida.
tem que ir na igreja todos os dias. E para quê? Para aprender isso aqui. Aprender a ser crente. E hoje a gente tem que ensinar os crentes a serem crentes. Isso é uma realidade. Mas é isso que Paulo está dizendo. Mostrando para nós. Quando ele termina essa carta. Por isso, queridos, entenda isso. Se nós não estamos sendo um bom cristão, hoje é dia de mudança. Nós poderemos ser. Nós precisamos abrir de cara a nossa vontade. Dizer, Senhor, eu não sou tão humilde como eu achava que eu era. E eu preciso ser humilde. Preciso me entregar ao Senhor de corpo e alma, como eu tenho me entregado às minhas coisas, como eu tenho me entregado às minhas vontades, os meus desejos. Sabe? Falta paixão, falta entrega. Entregar sem reservas ao Senhor Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Foi Ele que me trouxe e te trouxe aqui. Segundo a palavra, Ele está caminhando no meio da igreja, porque a igreja é dEle. Ele sabe aqueles que precisam de serem curados emocionalmente, espiritualmente, serem vivificados. Ele conhece tudo, só que quando eu digo para Ele, eu não digo porque Ele não sabe, eu digo para dizer, Senhor, de fato, eu reconheço a minha dependência do Senhor. E se você sentiu, e se você quer ir para sua casa tocado, movido e diferente do que você veio para cá, isso é com você e Ele. Eu quero orar com você nessa noite, finalizando essa carta. O Senhor tem um propósito em tudo. Essa palavra não é minha, não é da Renovada, não é do pastor Roberto. Essa palavra é a palavra de Deus. Eu não sei com quem Jesus está falando, com quem o Espírito Santo está ministrando, mas eu sei que Ele ministra o meu coração, que Ele está ministrando a corações aqui. E se Ele está ministrando o seu coração, é porque Ele ama você. É porque Ele quer que você seja diferente a partir de hoje. Ele quer que os muros de separação caiam. Ele quer que você, de fato, se sinta acolhido no corpo de Jesus. E que você consiga ultrapassar os traumas, ultrapassar as barreiras, que muitas das vezes nós mesmos impomos elas. Nós mesmos as colocamos diante de nós. E eu quero te convidar a ficar de pé. E antes de nós orarmos, me dá um dó maior. Nós vamos cantar apenas uma parte dessa canção que vai falar de família, que vai falar desse relacionamento. E depois nós estaremos orando. E você vai falar com o Senhor. Você não precisa falar comigo, a não ser que você queira conversar. Eu estou à disposição para conversar com você também, para abraçar, para orar com você. Mas você pode falar com o Espírito Santo. Nesse momento em que cantamos e que vamos orar, e o Senhor pode derramar bênção sobre a sua vida. Nós vamos dizer, recebi um coração do Pai, um coração novo, um coração diferente. E por recebermos esse coração, Ele nos colocou em uma família, e essa é a família de Deus. Recebi um novo coração. Cante ao Senhor e declara: coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos um corpo. Somos corpos, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, nós estamos na sua presença, Pai. Diante da sua poderosa palavra, nós nos curvamos a ela. Nós entendemos, ó Senhor, que o Senhor, como o Deus soberano que é, o Deus gracioso como o Senhor é, revelado na tua palavra, o Senhor nessa noite nos trouxe a refletirmos sobre a importância da unidade, da coletividade, da comunhão, de cultivarmos relacionamentos importantes em nossa vida. Senhor, a nossa oração é para que o Senhor nos ajude em todas as nossas dificuldades. Dificuldades, Senhor, em estarmos dispostos a abrir o nosso coração, a perdoar, a confiar, a amar. Ó Deus, a dificuldade que muitas das vezes nós temos, ó Deus, em nos submeter a entendermos que nós não somos bons sozinhos, de que nós dependemos, de que há, Senhor, a codependência entre o nós e o nosso próximo, o nosso irmão em Cristo Jesus. Que de igual modo fomos amados, que de igual modo o Senhor nos chamou. Não há diferença, não há, Senhor, um melhor do que o outro. Todos nós somos iguais diante do Senhor, e todos nós temos fraquezas, todos nós temos defeitos, todos nós precisamos ser, ó Deus, transformados e mudados dia após dia, de glória em glória, até alcançarmos a estatura da perfeição. Por isso, Senhor, nós pedimos que a graça do Senhor continue, seja conosco, assim como Paulo desejou aos irmãos em Colossos, que a paz do Senhor seja com a sua igreja, seja com os teus filhos, e nos abençoa, Senhor, e nos capacita, Senhor, ó Deus, e derrame da tua graça, do teu Espírito Santo, e vivifica-nos, e nos coloca de pé na tua presença, para que nós possamos marchar e continuar a nos entregarmos ao Senhor, de corpo, alma e Espírito, e em tudo o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja. Que nós sejamos uma igreja pujante, viva, uma igreja, Senhor, de fato operosa, uma igreja que é o instrumento do Senhor nesse tempo, para que o Senhor possa chamar os teus eleitos. Abençoe aqui as famílias representadas, os relacionamentos, ó Deus, familiares, conjugais. Ó Deus, nós pedimos a graça do Senhor, ó Deus bendito, sobre as famílias, sobre, Senhor, os familiares, os parentes, que muitas das vezes não professam a mesma fé que nós professamos. Ó Deus, que toda a inimizade, toda a raiz de amargura, toda a falta de perdão caia por terra em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo possa agir poderosamente nos corações dessa noite, a incliná-los à sua vontade, a incliná-los ao seu querer, seja em tudo engrandecido.
Nós estamos iniciando uma nova semana, Senhor, de lutas, de provas, de enfrentamentos. Guarde o teu povo, guarde os teus filhos, abençoe aqueles que estão viajando ao trabalho, Senhor, o retorno desses irmãos, que o Senhor os traga em segurança, aqueles que estão enfermos em suas casas, aqueles, Senhor, que estão com alguns problemas e não puderam vir. Ó Deus, nós pedimos a graça do Senhor. Também cure os enfermos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que têm rogado as nossas orações, que a graça e a mão saradora do Senhor esteja sobre o teu povo. Guarde e nos abençoe essa semana. Ó Deus, é essa oração que te fazemos e nós o glorificamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar.